Chainsaw Man, o anime da serra elétrica, o anime do cara de motosserra, o anime do cara que faz... Eu lembro que no início desse ano, lá pra março eu acho, eu já vinha percebendo que o Twitter tava falando muito bem desse anime. Desse anime não, desse mangá, que na época era só mangá. Que era um mangá muito bom, com uma comédia muito bem feita, que meio que renovava o shonen, era de porrada e era de gore. Ele inovava um pouquinho. O Analytics, te amo, cara. Ele tinha comprado o primeiro capítulo do mangá e ele havia comentado que não via a hora daquilo ser serializado pra anime. E quando eu vi que ele ia ser feito pelo estúdio Mappa, o mesmo estúdio que fez o Hunter x Hunter e o One Punch Man, quando ainda ela era boa, eu fiquei com o hype, tipo, nas alturas, tá ligado? Eu fiquei, tipo, lá na casa do cara. E então, quando lançou o anime, tá lançando ainda na verdade, tem 4 episódios ainda pra assistir, mas na data dessa gravação tá sendo apenas 3. Eu fui assistir, eu vou comentar aqui pra vocês um resumo e o que eu acho e o que eu espero dele. O anime começa com o nosso prota, Denji, indo trabalhar o que parece ser no inverno, resmungando porque cortar as árvores locais custou uns 60 mil ienes, uns 2.200 reais, e que mesmo vendendo o olho direito, um dos rins e, pasme, uma das bolas, ele ainda assim deve 39 mil ienes. Eu nem sei quanto que dá isso em reais, deixa eu ver aqui. 1.340. Cara, tudo isso! E a pergunta que eu realmente faço pro anime não é nem como que ele tá vivo depois de vender um olho, uma das bolas, e uma outra coisa que eu já esqueci, e nem como que ele consegue viver com metade do saco dele cortado, mas sim como e onde que ele conseguiu vender tudo isso. O cara vendeu isso aonde, velho? Porque ele não tem acesso à internet. Foi na Deep Web? Onde é que ele fez isso tudo? A gente também conhece o Pochita. Eu sei que não é Pochita que se fala, é Pochita, mas é essa forma que eu vou falar a partir de agora. Que é essa plush, mó bonitinha, que é a maquinário que o Denji usa pra trampar. O serviço dele é matar demônios. E nos é dito que ele tá mais endividado que o seu Madruga por irresponsabilidade do pai dele, que fez meme com os... e desistiu de viver logo depois que a sua esposa foi de base. Não é dito como foi, mas o que o Proto nos fala é que ela faleceu devido a uma doença que fazia ela cuspir sangue, assim como ele também tem. Por isso, a conta passou pra ele por meio da força e do medo pela máfia quando ele era apenas uma criança. Parabéns! A dica que eu te dou nesse caso é não parcela no crédito. E não em formas infinitas. Tipo, porque tu vai parcelando, aí chega no final do mês no pagamento, tu não tem nada. Então, o que acontece? O Estado rouba tua casa, teu carro pra ter uma forma de pagar, ou se for de uma forma implícita, o agiota tá batendo na tua porta cobrando 39 mil ienes. Que eu não sei como que ele ainda tá devendo essa dívida. Tá bom, dando continuidade. Aquele agiota, que parece até um espião ali do Spy X Family que eu fiz no vídeo passado, leva ele constantemente pra fazer os lugares, pra matar os diabos pra eles. E então dessa vez ele leva ele pra um armazém abandonado. Já imagino que você tá indo levando, né? E lá ele se vira de costas, protagonista, bem novela mexicana mesmo. E ele dá aquele discurso de vilãozinho de primeiro episódio. Que ele é um tanto quanto grato pelo Denji, porque ele era leal como um cachorro. Ele trabalhava muito pra receber pouco, como um legítimo cachorro. Mas ele não gostava de cachorros porque cachorros fediam. E as caras do Yakuza sempre querem mais dinheiro, poder. E pra isso eles fizeram um contrato com o diabo. Super normal. E... como eles pensam a longo prazo, para não correr riscos, ele iria assassinar todos aqueles que são de diabos, de demônios, para que assim ele consiga ter o contrato o tempo todo. E ele ia começar pelo Dente. Aí vai uma horda de outros caras endividados que viraram um zumbi, tipo The Walking Dead, pra eliminar o Prota. E o Prota ele falece ali, ele vai de base também. Sim, o Prota falece no primeiro episódio. Chupa Yu Yu Hakusho. Nos momentos finais, ele lembra que ele e o Pochita bateram um papinho e que o Denji fala que caso ele morresse, era pra Pochita entrar no corpo dele, porque os demônios têm essa habilidade de possuir humanos, como aconteceu com o próprio agiota. E depois era pra ele fugir dali com aquele corpo possuído, o mais longe que ele pudesse, porque ele queria que o Pet, o seu único amigo que ele teve, tivesse uma vida normal, coisa que ele nunca conseguiu desde que era criança. E é isso que o Pochita faz, ele possui o Denji e finalmente aparece o homem da capa do primeiro mangá, o Chainsaw Man. Em uma cena muito gore, que obviamente eu não vou poder mostrar aqui, eu vou ter que pular ela quase inteira, o Denji acaba com sua dívida acabando com quem endividava ele. E ele se diverte uma madrugada que, apesar de não ter mulher, com certeza ele não vai esquecer por um bom tempo. Aí quando o dia amanhece, aparece a Makima, chefe do comitê de caçadoras de demônio, pra visualizar o lugar e ver quem que eliminou o alvo dela antes dela. E quando ela vê aquele cara com uma cabeça de motosserra em cima de toda aquela pilha de seres não vivos, é amor à primeira vista.
por parte do Denji, porque nem lascando que a Makima gosta dele. A Makima leva o nosso prota pro comitê de caçadores de demônio, que fica lá em Tóquio. Óbvio, porque tudo que acontece no Japão se passa em Tóquio. Não existe outra cidade no Japão que não seja essa. Tem um monte de lugar rural, mas é sempre tudo em Tóquio. É que nem aqui no Brasil. Tem um monte de artista estrangeiro, internacional lá da gringa, e os caras vêm sempre aonde? Ou pra São Paulo ou Rio de Janeiro. Não existe Mato Grosso do Sul, não existe Nordeste, não existe nada. É sempre nesses dois lugares. É que nem nesse mapa aí que tá mostrando aqui na tela. Tem um país gigante, quarto maior país do mundo, com sei lá quantos quilômetros de extensão territorial. Oito 8.516.000 quilômetros quadrados. Que eu tô falando. Aí lá, o nosso protagonista, ele começa a trampar pra ela. Porque, mesmo ele sendo um humano, ele ainda assim não deixa de ter um demônio preso dentro do peito dele. E o trabalho deles é caçar demônio. Então se você não tá junto a nós, você tá contra nós. E quem acompanha o Denji durante todo esse primeiro processo é o Aki Hayakawa, ou Sasuke do anime. Dá pra ver que ele é samurai por causa do coque samurai que ele tem. Ele já tá trabalhando ali faz 3 anos. Como a primeira missão deles é ficar vagando pela cidade até encontrar algum demônio ou alguma ligação da polícia pra ir lá conferir o infernal, que é como eles chamam formalmente os demônios, até uns deles. E assim que ele começa a comentar muito da Makima, o Aki já chega pra ele e manda a real. Tipo, o negócio é o seguinte, é um trabalho árduo, é muito difícil, eu já vi vários dos meus companheiros e colegas morrerem porque muitos entraram aqui só pelo dinheiro e eles não aguentaram. Não tem uma motivação real no sangue, sabe? Não tem motivo pra querer matar. E se você for um desses que tá aqui só por causa de mulher, tu vai se fuder. Pô, eu tava começando a gostar de tu, velho, mas depois desse Então eles voltam pra sala dela e reportam o que aconteceu, porque eles nitidamente não se gostam e não tem a melhor relação que alguém poderia ter. E cara, a reação da Makima perante a situação eu achei muito engraçada. 仲良くできそうでよかった。デンジ君は早川君の部隊に入ってもらう。部隊？このチンピラがですか? Se antes você tratou com ele por causa de ciúminho, agora ele vai morar com você, pra que você, Hayakawa, possa ficar de olho nele. O que no decorrer do anime com certeza vai render umas cenas muito boas. Tipo essa daí. O cocô! O cara cagou aqui, gente! Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! A primeira menção que eles têm é eliminar um infernal, demônio que se apossou completamente de um humano, que foi registrado em uma casa no leste de Nerima, e vai os dois para verificar a situação. O Aki pede para mostrar os seus poderes únicos e ver do que ele é capaz, mas ele apenas decapita o indivíduo. O Aki fica pistolaço porque o Denji não fez ele sofrer a maior dor possível. E o Denji explica que não queria que ele sentisse tanta dor assim. いいか、覚えとけ。魔人も立派な悪魔だ。デビルハンターが悪魔に同情するな。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。下にいる警察とも飲み行ったことあるけどな。奥さんとか子供を守るために命がけで仕事をしてる。お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか？友達になれる悪魔がいたらなりてえよ。俺友達いねえもん。その言葉覚えとくぜ。Eu acho que realmente é importante lembrar que o Sasuke aí não vai esquecer disso tão cedo. Essa conversa que eles têm traz uma reflexão pro Prota, de que mesmo ele tomando banho, deixando de ser um fedido, mesmo ele comendo comida bacana agora, mesmo ele tendo uma mina muito gata, que nem é tão bonita assim, vale constar, do lado dele, o Denji ainda assim sente que tá faltando alguma coisa. Falta essa que eu, Zaiko, também sentia um tempo atrás. Como se ele tivesse sem rumo. Mesmo ele fazendo tudo, ainda assim ele não se sente, ele não encontrou um propósito para si. Os policiais locais protegem os civis e suas famílias dos demônios.
O Hayakawa com certeza quer vingar a morte dos seus familiares. Mas o Denji, o que ele quer da vida? E cara, eu juro pra vocês, o caminho que ele quer trilhar pra direção durante toda a vida dele é apertar os peitos da máquina. Ô Denji, eu sei que tu tem 14 anos, eu sei que tu conheceu uma mina ontem, mas é sério que a maior motivação que tu encontra na vida, tu toma banho, tu almoça, tu sai na rua, é em busca de comer mulher? É sério, cara, tá mal isso aí, velho. Pensa de novo, vai fazer uma meditação, vai estourar um plástico bolha, porque tá feio, cara. Mano, como é que depois de tudo isso que acontece, esse é o maior pingo de motivação que você tem? Pelo amor de Deus, velho. Digo, beleza, você conseguiu ficar com a máquina. Eu não sei se isso realmente acontece ou não, porque eu não li o mangá. Quem leu, por favor, não dê spoiler nos comentários, seja lá quem for essa pessoa. Mas vamos supor que você realmente consegue pegar ela. O que você faz depois? O que você continua? Entendi, esse tipo de coisa que eu fico pasmo com ele, velho. Eu quero muito que ele mude. O Denji chega lá no escritório da máquina e, a pedido do Hayakawa, ele pede pra máquina trocá-lo de setor e ela acata a opção. Ele vai começar a agir em dupla com uma outra pessoa, com um outro infernal, só que ela não sabe que ele é um assim como ela também é, que é a Zero Two, a Power. E essencialmente, como primeira missão que eles têm que fazer é ficar andando pela cidade sem fazer nada, até encontrar o infernal e destruí-lo como todos os outros. E ela tem uma marreta. No terceiro e último episódio desse vídeo, o Denji e a Power estão batendo um papinho ali, perto de uma cafeteria, e ela comenta que odeia os humanos, porque é parte instintiva do lado demônio que ela tem, mas ela também odeia demônios, porque um deles em específico roubou o gatinho dela, e faria de tudo para conseguir recuperá-lo, mesmo que seja aliar-se com os humanos que ela tanto desgosta. Vendo que ele é um imbecil, um australopiteco, que só pensa em teta, ela já manda aquele pra conseguir o moleque pro lado dela. ニャーコを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする？悪魔がよ、猫をよさらうなんてよ、んなことは許せねえよな。デビルハンターとして許せねえ。そん悪魔、俺がぶっ殺してやるぜ。 Sob a vigilância do Denji, a Power consegue uma licença para sair da cidade por umas horas, contanto que ela volte antes das 5. Porque segundo ela, se ela sozinha tentasse destruir aquele demônio que raptou o gatinho dela, ela não conseguiria, porque qualquer coisa que ela tentasse, ele logo usaria o gatinho como escudo. Esse covarde. Paralelo a esse diálogo, agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Tipo, no vídeo inteiro, mas em especial essa daqui. A máquina está em algum lugar de extrema importância e encontra com o que parece ser representantes do governo japonês, alertando de que os falcões soviéticos estão gritando mais altos dessa vez do que jamais estiveram. E de que tem boatos de que provavelmente eles estão usando demônios no exército estadunidense. Tá, eles perguntam pra máquina como que os cachorrinhos que ela adotou estão, e tudo que ela responde é que um deles parece ser muito promissor e já o outro é muito interessante. Os representantes respondem que ela deve adotar os cachorrinhos só pra trabalhar e de que ela não deve se apegar a eles, já que eles não passam de cachorros. E ela não responde nada quanto a isso. Cara, sendo bem honesto, eu desde o começo sabia que a máquina não estava interessada no Denji. Eu posso dizer que ela estava interessada no Chainsaw Man, como as capas de alguns mangás sugerem, mas não no Denji. Ela sempre estava persuadindo ele para fazer ele trabalhar cada vez mais para ela. Mas não é paixão, nem ferrando, não com esse plot que ela tem nas mãos. Porque não é só os Estados Unidos contra o Japão. É os Estados Unidos e o povo soviético. O que tá acontecendo? Voltando para nossa dupla de infernoides, em um momento bem oportuno, a Power nocauteia o Denji e leva ele para a mesma casa que ela disse que o demônio que raptou o gatinho dela tava. E lá a gente vê que é um Zubat gigante. Bem feio por sinal. O braço dele foi arrancado por um humano anteriormente, então ele queria regenerá-lo com o sangue de outro humano. E aí ele pega o Denji, levanta ele pra cima e aperta ele como se fosse uma Wumpa.
E é nessa hora que ele lembra do que o Aki disse pra ele na missão anterior. 魔人も立派な悪魔だ。デビルハンターが悪魔に同情するな。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか？ Tá vendo, Dejo, o que acontece quando só fica pensando em teta? Aí tudo é ludibriado fácil pelas minas, cara. Chuburro. A Power diz que a parte dela foi feita, que ela trouxe um humano, porque ela não sabia que o Denjiro tinha sua mãe até então, e ela exige agora que ela faça a parte dele, e entregar o gatinho pra ela. E sabe o que ele faz? Ele engole o gato. Aí, meu irmão, Denji levantou numa fúria, mas numa fúria, meu irmão, que eu tava junto com ele pensando, cara, eu tenho que estraçalhar esse cara antes de eliminar ele, que nem o Aki disse que era pra fazer, porque mexer com um gatinho não tem perdão, cara. Só que quando a luta realmente ia ficar boa, o episódio acaba e esse vídeo também, infelizmente. Conclusões. Eu realmente gostei dos 3 primeiros episódios. A animação dela se parece um pouquinho com a do Devil May Cry Baby, como eu disse anteriormente, mas ela não aparenta ficar feia em custo da velocidade e suavidez. É bem boa de olhar ela. O humor também eu não acho de todo mal. Apesar de eu achar o Denji meio piada de guria de 14 anos. Sério, às vezes eu olhava pra ele e eu me enxergava há alguns anos atrás, porque o cara só pensa em seios, mano. E sexo. É impressionante. A Makima e o Hayakawa, por serem mais velhos e terem mais maturidade, eles dão um contraste muito bem no clima, quando eles aparecem pra quando o Denji e a Power aparecem. Aí fica 2 novos e 2 mais velhos. Fica bem legal. E por falar neles, o Hayakawa é o Sasuke do anime. É nítido que ele é o antagonista de cor azul. O cabelo dele é azul, pra ser bem claro isso. Mas eu não tô nem curioso pra saber sobre o passado dele. Eu tô curioso pra saber a história em volta dele. Porque na opening mostra, que é muito bonita por sinal, que ele tá no cinema, sentando nas carteiras, junto com os outros caras engravatados. Eu quero saber desses outros caras. Qual que é a relevância que eles vão ter pra história? É isso que eu tô curioso. E também tem uma coisa. E também tem um subplot da Makima, que tá tipo pra. Plot, com certeza que vai movimentar a história no final. Não tem como esquecer ela. E talvez, só talvez, mostre o crescimento do Denji como pessoa. Não como protagonista, mas como pessoa mesmo. Ele se lembrou das palavras do Hayakawa quando ele disse sobre querer ser amiguinhos de demônio, quando a Power traiu ele pra poder libertar o próprio gatinho. E ele questionou seu propósito quando viu que todo mundo ali levava aquele trabalho a sério, exceto ele, que tava pensando por uma única razão muito individual: mulher. Tipo, o Hayakawa queria vingar a morte de seus falecidos parentes. A Makima com certeza quer usar isso pra uma guerra nacional. Não, nacional não. Mundial. E ele quer mulher. O cara tem que mudar isso. E não que a personalidade dele tenha que mudar, mas mostre que ele já não é mais um cara tão tão ingênuo e tão a cabeça de baixo pensa mais do que a cabeça de cima, sabe? Como mostrou no segundo e terceiro episódio. Mostrar que ele já é alguém mais maduro. Assim como a Makima, por exemplo, que ainda assim tem o seu toque de comédia meio distorcida, mas ela ainda é a Makima. E se você chegou até aqui, significa que eu te entreti. Então, poderia me recompensar com um likezinho, singelo, de boa. E comentar o que eu deveria fazer pra melhorar a qualidade do meu canal, de 0 pra 2%. E também comenta Denji X02, porque o chip do Denji e a Makima não é real, cara. Sério, não ouse me dizer que eles vão ficar juntos ou que eles dariam certo, porque claramente não tem química nenhuma, cara.